Fala galera do bem, beleza? Professor Júlio na área, professor de matemática aqui do canal Dascalos. Nesta videoaula de hoje, galera, eu preparei um assunto bem legal para vocês que é aumentos de porcentagem, tá? Vou falar um pouquinho sobre aumentos percentuais, como que resolvo problemas que envolvem isso. Assunto super interessante para o Enem e para os demais vestibulares, tá? Pessoal, aproveita, ative as notificações, compartilhe, curta, inscreva-se no canal porque o Dascalos vai bombar esse ano e vai te ajudar a passar no Enem, hein? Bora lá comigo? Então, galerinha, nessa aula aqui a gente vai falar um pouquinho sobre aumentos percentuais, tá? Vou mostrar para vocês alguns modos diferentes de fazer exercícios que envolvem aumento de porcentagem. Bora lá comigo então aprender? Galerinha, olha só. Quando a gente fala em aumentos percentuais, tá? A gente vai fazer um exemplo aqui para a gente entender como é que a gente pode calcular, né, esses aumentos. Então, vem cá comigo, ó. Imagina que em 2016 o Colégio X tinha 950 alunos. Em 2017 teve esse número aumentado em 18%. Olha aí, galerinha. Então, ele tinha inicialmente 950 alunos, certo? E teve esse número aumentado em 18%. Deixa eu anotar aqui esses dados, ó. Teve esse número aumentado em 18%, tá? Eu quero saber qual a quantidade de alunos que o Colégio X tinha em 2017, tá? Galerinha, é um problema bem simples, mas que eu quero mostrar para vocês alguns modos, né, algumas maneiras de calcular aumentos de porcentagem. Pessoal, o primeiro modo de fazer esse problema, né, a primeira maneira da gente raciocinar é a seguinte: eu quero calcular os 18% de 150, tá? Porque olha só, o colégio não teve 18% de aumento em número de alunos, então eu preciso calcular 18% de 950, ok? E a gente já aprendeu em outras videoaulas, né? Se você não está recordado, aí no canal Dasclos tem aulinha disso sobre porcentagem. Quando eu quero calcular uma porcentagem de algum valor, basta a gente multiplicar, para a gente não precisar ficar fazendo regra de 3. Então, ficaria lá, ó, 18% vezes 950. Então, essa é uma maneira simples e prática de calcular uma porcentagem. Então, vamos lá, ó, 18 sobre 100, que é o 18%, vezes 950, ok? Aí eu posso cortar um zerinho com um zerinho, aí é só multiplicar 18 sobre 10 vezes 95, ok, turma? E com isso a gente vai achar 171 alunos. Pessoal, o que eu calculei aqui? Eu calculei apenas o aumento. Por que eu calculei apenas o aumento? Porque eu simplesmente calculei 18% de 950, tá? Então, se eu quero saber agora quantos alunos tem em 2017, a gente pega os 950 alunos e soma os 171, concorda? Então, a resposta fica 171 mais 950, que vai dar 121 alunos, que é a resposta do nosso exemplo. Então, turminha, a primeira maneira de calcular um aumento de porcentagem é a gente pegar a porcentagem, multiplicar pelo valor em questão, tá? Calcular este aumento e, em seguida, somar com o valor original, ok? Uma outra maneira de fazer, turma, é a seguinte: ao invés de calcular 18% de 950, a gente calcula 118% de 950. Professor, o que é esse 118%? É a soma dos 100% mais os 18% que vai aumentar. Por que 100%? 100% seria a turma inteira, normal, mais os 18 que vai aumentar, isso equivale aos 118%, ok? Então, isso acaba dando 118% vezes 950, a gente pega 118 sobre 100 e multiplica por 950, tá? Pessoal, quando a gente faz essa conta, ó, eu cortei um zerinho com um zerinho, então é só multiplicar 118 por 95 e dividir por 10,
ok? E essa conta, é óbvio, já dá os 1.121 alunos, e nesse caso, a gente já calculou o valor com o aumento. Então, a diferença dos dois cálculos é que no primeiro cálculo a gente calculou apenas o aumento e no segundo cálculo a gente calculou o valor com o aumento, tá? Então, obviamente, a resposta é a mesma. A escola ficou com 1.121 alunos, ok? Pessoal, mas agora olha só, perceba o seguinte, olha que interessante. Os 1.121, que foi a resposta que eu obtive, eu não obtive essa resposta pegando 118% de 950. Foi essa conta que nós fizemos. Nós pegamos 118% e multiplicamos por 950. Isso é a mesma coisa que 1,18 vezes 950. Eu dividi, 118 por 100. 118 por 100 dá 1,18, ok? E se eu separo esse raciocínio, galerinha, lá, fica 1 mais 0,18 vezes 950, ok? E aí, galerinha, olha que interessante, esse 0,18 foi os 18% de aumento que o número de alunos teve na escola, ok? Ah, então, professor, resumindo esse raciocínio, transformando esse raciocínio numa formulazinha, a gente pode dizer que o valor final de uma porcentagem, certo? O valor final de uma porcentagem é o valor inicial dela, que eu vou chamar de VI, que multiplica 1 mais o valor do aumento. Esse 1 está aqui e o aumento é o que a gente teve. Pessoal, essa pequena formulazinha aqui que eu estou mostrando para vocês, ela nos permite calcular qualquer problema que envolva aumento de porcentagem. O valor inicial, que é o número inicial de alunos que eu tinha no meu exemplo, e o aumento é a porcentagem que vai ser dada no problema. Tá? Uma formulazinha muito legal. Se você preferir, né, fazer os problemas usando essa relação, é muito interessante porque vai ficar muito rápido o teu problema, certo? Então, essa relação é usada para aumentos percentuais, tá? Anota isso no seu resuminho que é muito interessante. VF é o valor final, VI é o valor inicial e A é o aumento percentual. Bom, depois você pausa o vídeo direitinho aí, reflita, anote essas observações que é muito interessante. Porcentagem é um assunto que cai bastante em vestibulares, turma. Ok? Tudo bem? Pessoal, para aumentos sucessivos, tá? Para aumentos percentuais sucessivos, ou seja, quando um determinado valor vai sofrer vários aumentos de porcentagem, a gente pode adequar essa fórmula da seguinte forma: valor final é o valor inicial que multiplica 1 mais o primeiro aumento, que multiplica 1 mais o segundo aumento, 1 mais o terceiro aumento e assim sucessivamente. Pessoal, no meu exemplo que eu fiz da escola, a escola teve um aumento de porcentagem. Mas se a gente tiver um problema que envolva vários aumentos de porcentagem, a gente pode colocar um fator deste para cada aumento de porcentagem que porventura o problema tiver, tá bom? Então, esta formulazinha, tá? Esta relação que vocês estão vendo aí, serve para a gente resolver problemas de aumentos percentuais sucessivos, galera. Aumentos percentuais sucessivos. O que são esses ANs? São os aumentos percentuais, tá? Para a gente ilustrar isso, tá? Para eu mostrar isso na prática, vamos fazer o seguinte exemplo. O grama do ouro custava R$ 120 e em 3 semanas seguidas sofreu aumentos de 5%, 8% e 10%. Então vamos lá, em 3 semanas seguidas, esse grama do ouro sofreu primeiro um aumento de 5%, depois um aumento de 8% e depois um aumento de 10%. Eu quero saber quanto passou a valer o grama do ouro. Professor, eu posso fazer um aumento separadinho, fazer primeiro o aumento de 5, em seguida o aumento de 8 e em seguida o aumento de 10? Pode. Só que eu posso fazer tudo de uma vez só, caso eu prefira. Então vamos lá, valor final é o valor inicial
primeiro aumento, segundo aumento, terceiro aumento. Então, 1 mais o primeiro aumento, que é o 5%, 1 mais o segundo aumento, que é o 8%, 1 mais o terceiro aumento, que é o 10%. Pessoal, substituindo aí, o valor inicial é 120, ó. R$ 120 é o valor inicial do grama do ouro. Um aumento é de 5%. O que é 5%? 0,05. O que é 8%, turminha? 0,08, que é o segundo aumento aqui, ó. 0,08. E o que são os 10%? 0,1. Então, vamos lá, ó. 0,05 é o primeiro aumento, 0,08 é o segundo e 0,1 é o terceiro. Ok? E com isso, turma, você já tem o valor final do grama do ouro após os 3 aumentos. Então, se nós fizermos essa continha aí, ó, vai ser 120 vezes 1,05 vezes 1,08 vezes 1,1, tá? Isso tudo, turma, acaba dando R$ 149,69, tá? Pessoal, então notem que eu posso ter problemas com um ou dois ou vários aumentos, que o jeito de fazer, a maneira da gente jogar na fórmula ou na relação é a mesma, ok? Tudo bem, turminha? Então, ó, reassista ao vídeo, reassista a aula quantas vezes forem precisas, tá? Anote, faça o seu resuminho e treine bastante esse tipo de raciocínio, tá? Isso cai bastante nos vestibulares. Falou, turma? Até a próxima!